1536, a França deu anistia temporária àqueles que haviam fugido, como tinha sido também o caso de Calvino. Ele então pôde retornar e colocar as coisas em ordem, e novamente ele partiu para nunca mais voltar ali. E ele leva consigo seu irmão Antonier, o Antônio, e a sua irmã Maria, e a sua intenção era ir para Estrasburgo, na Alemanha, e continuar então a sua vida acadêmica, a sua vida de produção, mas ele escreveu isso pouco tempo depois para um amigo, dizendo o seguinte, abre aspas, eu aprendi com experiência que não podemos ver muito adiante de nós. Quando prometi a mim mesmo uma vida tranquila e fácil, o que eu menos esperava estava à mão. Fecha aspas. Uma guerra entre o rei Carlos V e Francisco I resultou em movimentos de tropas que bloquearam a estrada de Estrasburgo. Por causa disso, Calvino teve que desviar para Genebra. Hoje, sabendo deste fato, só nos resta glorificar a Deus por sua providência que, enquanto os soldados se posicionavam para bloquear a estrada em Estrasburgo, Deus bloqueava o caminho de Calvino para que ele não fosse até a Alemanha, nesta cidade, mas sim desviasse e fosse parar em Genebra. Na noite em que ficou em Genebra, William Farel, o bravo batalhador da Reforma ali naquela cidade, descobriu que Calvino estava em Genebra e o procurou. O encontro dos dois foi sem dúvida uma mudança de curso na história, não só para Genebra, mas para todo o mundo. O próprio Calvino nos conta o que aconteceu naquele encontro em seu prefácio no livro de comentários aos Salmos. Abre aspas. Farel, que ardia com um zelo extraordinário para promover o Evangelho, imediatamente soube que meu coração estava determinado a dedicar-me aos estudos particulares pelos quais eu desejava me manter livre de outras atividades. Percebendo que ele não iria ganhar nada por meio de suas súplicas, ele começou a proferir uma imprecação de que Deus amaldiçoaria a minha aposentadoria e a tranquilidade dos meus estudos que eu buscava, caso eu recusasse dar assistência quando a necessidade era tão urgente. Por essa imprecação, fiquei tão aterrorizado que desisti da jornada que havia empreendido. Fecha aspas. Então, em Genebra, ele assume as suas responsabilidades, primeiro como um professor de Sagrada Escritura, e 4 meses depois ele foi nomeado como pastor da igreja Saint-Pierre em Genebra, na cidade onde tinham 3 paróquias na época, e ela possuía cerca de 10.000 habitantes. O conselho da cidade de Genebra não estava totalmente satisfeito com Farel e Calvino, porque eles não se curvavam diante de todos os seus desejos. Então, os dois foram banidos da cidade de Genebra em abril de 1538. Calvino até soltou um suspiro de alívio e pensou que Deus estava definitivamente libertando dos duros deveres pastorais, e assim ele poderia voltar aos seus estudos. Mas quando Martin Bucer descobriu a disponibilidade de Calvino, ele fez o mesmo que Farel havia feito com ele, na intenção de levá-lo a Estrasburgo, na Alemanha. Vejam o que Calvino relatou a respeito da fala do seu amigo chamado Martin Bucer. Abre aspas. Aquele excelente servo de Cristo, Martin Bucer, empregando um tipo similar de convencimento e protesto como aquele ao qual Farel recorrera antes, me levou de volta a uma nova estação. Alarmado pelo exemplo de Jonas que ele colocou diante de mim, eu continuei então no trabalho de ensinar. Fecha aspas.